O que um anime me ensinou sobre ervas, autocuidado e o tempo de cura no ciclo menstrual. Tem um anime que eu adoro, que se chama Os Diários de uma Apotecária. E se eu pudesse, eu ficaria o tempo inteiro falando sobre esse anime, porque ele é muito maravilhoso. Só que, conforme eu ia assistindo, eu fui acabando descobrindo algumas coisas sobre o meu trabalho ali no meio, e foi totalmente sem querer. Sabe quando você tá vendo alguma coisa e te dá umas sacadas assim? Então eu peguei umas sacadas que simplesmente foram como downloads divinos e vim trazer aqui pra você. A primeira coisa é o valor das ervas. Dentro do episódio, por acontecer dentro de uma época muito antiga, não tinha os medicamentos que a gente tem hoje com essas ações completamente instantâneas. Mas o que o anime me ensinou, e isso eu trago muito pro meu trabalho, quando eu faço atendimentos, consultas, eu gosto de deixar isso muito claro, é que o tempo das coisas não quer dizer que demorou é mais ineficaz do que uma coisa que é instantânea. Na verdade, muitas das coisas que são rápidas, instantâneas, cobram um preço muito alto a longo prazo, né? Então, às vezes a gente toma alguma pílula para alguma coisa, a própria pílula do dia seguinte, que ela tem a sua função ali para ser como um contraceptivo de emergência, mas ela faz uma completa bagunça dentro do teu ciclo menstrual porque ela desalinha todos os seus hormônios. Então, nem sempre aquilo que é rápido, eficaz, instantâneo é algo benéfico. Nem sempre o resultado daquilo vai vir só com glórias, né? Às vezes vai vir com um monte de coisa aí pra você consertar no meio do caminho. E no anime isso mostra de uma forma muito legal o valor das ervas, né? Que nem tudo precisa ser rápido para ser eficiente, para realmente trazer resultado. E mais do que isso, aquela erva, aquele tratamento natural que você está fazendo, às vezes vai funcionar para uma mulher, mas para outra mulher vai ser completamente prejudicial. Então, por exemplo, a nível energético, quando a gente quer fazer algum tratamento que ele vai trabalhar muito mais as nossas emoções do que o nosso físico. Se uma mulher, por exemplo, pega uma erva como a Artemisia, se ela tá mais aberta a se entender, a se investigar, desbravar as suas sombras, a realmente fazer uma faxina interna, talvez ela consiga ter mais acolhimento, né? Aquele autoacolhimento de entender que ela pode ter processos catárticos. Já uma mulher que também quer se limpar, quer evoluir, quer limpar todas as suas coisas, ela talvez queira, mas não esteja pronta para isso. E daí, se ela utiliza a erva, por exemplo, como eu falei da Artemisia, pode ser que para ela seja uma bagunça enorme, que ela fala, meu Deus, eu não quero mais isso, esse mundo é muito doido, não é pra eu desbravar nada, eu vi coisas que eu não queria, eu me encontrei com algumas versões minhas que são muito dolorosas. Então, percebe que ao mesmo tempo que a erva, ela pode ser muito amiga, se ela for utilizada sem consciência, ela pode botar tudo a correr, tudo por água abaixo. E não é por causa da erva, é por causa da nossa imaturidade ao utilizar uma erva. O que é completamente doido dentro da nossa sociedade, visto que eu, pelo menos, escuto muito isso por estar nesse meio, né, por trabalhar com tratamento natural, o quanto que as pessoas elas são preconceituosas e são cheias de desculpas para falar que a erva não funciona porque tu toma e não tem que esperar um tempo, eu prefiro o remédio que é mais rápido. Mas em contrapartida tem aquela coisa, ó, tá vendo? Fica tomando esses negócios aí, essas ervas, não sabe aí, depois tá passando mal, depois tá aí vendo coisa e daí fica se encontrando com as sombras e tendo que integrar tudo, tá vendo? Não pode. Então, assim, é um monte de desculpa, é um monte de preconceito para um assunto do qual as pessoas não querem se aprofundar, não querem saber mais, não querem pesquisar em fontes seguras sobre aquilo. E ainda sobre o tempo de melhora, é que nem todo tratamento com a erva ele vai ser um resultado instantâneo, como eu falei. Mas talvez para aquilo que você está tomando não vai ser instantâneo, porque existem várias outras partes da sua doença ou de algo que você esteja passando que precisam ser resolvidas e que já estão sendo resolvidas para chegar no resultado final que você quer. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem muita cólica e todos os meses você tem sempre as mesmas cólicas muito fortes. Até um dia que você fala, cara, quer saber? Deixa eu tentar algo mais natural, porque eu já cansei de me enfiar um monte de remédio, e às vezes você toma uma cartela, outra cartela e outra cartela e nada funciona. Então você fala, tá, vamos tomar aí alguma coisa natural.
E daí você toma um chá, um protocolo de chás para te ajudar a eliminar essas cólicas. Só que o que acontece é que você pensa, nossa, eu não tô sentindo essa melhora das minhas cólicas, até que pode ter amenizado, mas ainda tô no primeiro ciclo, ainda tô no primeiro mês, não tô sentindo aquilo. E daí você pensa, cara, nem isso funciona. Só que o que você tem que se atentar, e isso eu sempre gosto de falar muito em consulta, mas fica aqui esse ensinamento para você, é o seguinte. Quando a gente começa a tomar o chá, a gente tem que fazer assim um mapa de como está a nossa vida. Então não é só a cólica. Às vezes é a cólica, aquela dorzinha de estômago quando come ou bebe alguma coisa, pode ser uma insônia, pode ser o intestino que não tá legal, ou por vezes está o intestino muito solto, ou às vezes você tá constipada. Então percebe que tem várias coisinhas, né? Ou às vezes você tá muito estressada, ansiosa com alguma coisa e qualquer coisa que você escuta, pá, já te explode. Só que quando você começa o tratamento natural, você vai perceber que talvez as cólicas, ainda não resolveram. Mas, se você parar pra pensar, pode ser que você pense, cara, eu já estou dormindo melhor. Aquela insônia agora não tá vindo do jeito que ela tá vindo. Então, o que é interessante no tratamento com as ervas, e por isso que existe um protocolo específico, né, e precisa ser feito de forma individualizada para respeitar a tua história, o teu momento de vida, aquilo que realmente faz sentido pro teu momento, né, aquilo que você tá sentindo no seu corpo. Então, quando a gente faz um tratamento com ervas, o ideal é que você vá percebendo essa evolução gradual das coisas. Então, não vai ser instantâneo, pá! Mas, ao mesmo tempo, você vai percebendo que você vai estar dormindo melhor, aquela fome doida que vinha já vai estar um pouquinho mais diminuída, aquela cólica que era absurda já vai vir um pouquinho mais leve. Então, não é instantâneo, ele é gradual, e a melhor parte é que é um gradual que depois é a longo prazo. É para persistir bem, é para persistir saudável. Por quê? Porque não vai ter efeito colateral. E lembra sempre que a espera, ela faz parte do processo de cura. E aqui a gente precisa separar as meninas das mulheres para a gente entender esse tal de tempo de cura. Quando você está fazendo algum tratamento natural, eu tô aqui usando as ervas porque foi isso que veio mais forte para mim quando eu estava assistindo Diários de uma Apotecária. Mas poderia ser outras coisas também. Então vamos seguir aqui o caminho das ervas, que é também o que eu mais trabalho quando eu tô fazendo atendimento. Quando a gente está fazendo atendimento, a gente precisa estar ligada nesse autoconhecimento. Eu não posso tomar um chá e esquecer da vida, sabe? Esquecer que eu tô ali, que eu existo e viver no automático. Então, quando a gente começa a fazer um tratamento natural, de alguma forma dentro da gente, a gente já está aberta para o autoconhecimento. A gente já está aberta para ir se investigando. E quando eu falo sobre o autoconhecimento, é o autoconhecimento consciente. É aquele que eu realmente vou parar, não a vida, mas eu vou tirar um tempo para sempre estar orando e vigiando meus pensamentos, como é que eu sinto o meu corpo. Não vai ser aquela coisa assim, tal hora eu tenho que tomar um chazinho, toma um chazinho, acabou, segue a vida, tudo no automático e tô nem aí. É aquele momento que você vai tomar um chá, você tem coisa para fazer. Eu posso estar aqui tomando meu chá, respondendo um e-mail, mas eu também tô percebendo como é que tá o meu corpo. Por quê? Porque querer apressar as coisas é uma forma de autossabotagem. E quando a gente faz tratamento natural, quando a gente tenta apressar, o que realmente acontece? Você vai achar que não tá dando certo, que não é pra você, que esse negócio de erva não funciona pra nada. Sendo que as ervas, pra quem não sabe, as ervas, elas são praticamente a base dos medicamentos que você toma, esses que vêm de farmácia, essas pílulas, esses comprimidos. E o remédio, ele não é vilão. O que é vilão, o que se tornou um vilão pra gente, é essa compra compulsiva, sim, compulsiva, que a sociedade tem de ficar tomando remédio à torta e à direita, pra qualquer coisa. E não ter mais tempo pra olhar e respeitar o próprio corpo. Então hoje as pessoas, elas já saem, já vão encher a cara com muito álcool, porque sabe que vai ter depois um remedinho para tomar em casa. Só que, gente, a longo prazo, isso vai destruindo o corpo de vocês.
hoje eu tô jovem, hoje eu posso fazer, mas depois de um tempo o teu corpo vai pedir as contas. Então pra que não cuidar agora? Pra que já não começar a colocar no teu corpo aquilo que realmente vai favorecer a tua vida a longo prazo com saúde, sem você ficar dependendo de andar com uma maletinha de medicamento debaixo do braço, porque você já tá todo bagunçado. E a última coisa que me veio, assim, que me deu uma sacada quando eu tava assistindo os Diários de uma Apotecária, foi o fato deles usarem chás para praticamente todas as refeições. Então sempre tinha algum chá, sempre tinha alguma coisa ali para justamente cuidar do corpo, alimentar a alma. Isso é interessante porque geralmente quando a gente fala sobre tratamento natural, as pessoas elas vão muito com sede ao pote, achando que o tratamento ele é rápido, né? Que vai tomar como uma pílula, como eu já falei com vocês. Só que a parte mais interessante dos tratamentos naturais é que você precisa, né? Isso eu gosto muito de falar em consulta, você precisa começar antes de tudo desandar. Então, quando chega alguma mulher pra mim com, sei lá, TPM muito forte, a gente precisa já começar a equilibrar aquilo antes, ou cólicas, por exemplo. A cólica é um sinal clássico. Quando ela chega com cólica, que já é uma coisa mais física, né, que ela vai realmente sentir dor, porque tem algumas mulheres que sentem alguns sintomas físicos da TPM, mas a grande maioria acha que a TPM é só algo mais emocional. A cólica, eu acho que para todas é algo que é físico, né, vai doer, eu vou sentir dor. Então, falando da cólica aqui, para deixar um exemplo mais legal, mais real e vivo para vocês, quando essa mulher entra na minha consulta, né, eu faço o diagnóstico com ela e eu vou perguntando qual foi a última vez que você menstruou, que dia do ciclo você tá, e eu vou investigando para fazer assim um mapa de realmente onde que ela tá ali, para eu começar a guiá-la, né, nesse processo do tratamento dela. E quando ela fala, eu tenho muita cólica e a cólica sempre vem lá no segundo ou terceiro dia do meu ciclo, por exemplo. Então, eu já consigo estimar com ela, mais ou menos ali, quando que ela vai começar a tomar o chá, para quando essa cólica chegar, ela vir mais de leve. Né? E eu sempre falo isso com ela, pode ser que nem venha a cólica, mas vamos trabalhar com gradual, vamos pensar que ela vai vir mais leve. Só que para isso você não vai tomar o chá nesse tal segundo ou terceiro dia do seu ciclo, que é quando ela vem. Você vai começar a tomar isso no finalzinho do teu ciclo anterior, no finalzinho da TPM, antes de você menstruar novamente. Pra quê? Pra gente já dar esse suporte pro corpo antes dela começar a menstruar e, por consequência, ter uma cólica. Isso no anime também fica muito claro, deles usarem as ervas também como prevenção. E às vezes a gente só usa quando já tá assim, naquela dor aguda, explodindo, que não aguenta mais e vai querer que um chá ali que eu fiz de qualquer jeito vai resolver meu problema. Não vai. Então esses foram os ensinamentos, as sacadas que eu tive assistindo os Diários de uma Apotecária. Se você é do anime, se você gosta de anime, eu super recomendo, se você ainda não viu, super legal, super bacana, a história é muito interessante, principalmente porque tem como uma protagonista uma mulher, e ela não chega a ser uma mulher, mas ela é uma mulher porque ela é bem novinha, eu acho que ela tem por volta de 17 anos, só que naquela época, né, porque era uma época bem antiga, eu acho que pra gente brasileiro seria como a época de Dom Pedro, não, eu acho que é bem mais antigo do que isso. Mas enfim, era numa dessas épocas assim, dessas dinastias bem antigas, e mesmo com 17 anos, isso pra eles lá já era assim, vida adulta, meu amigo, vambora, vamos fazer o que tem que fazer. Então é muito interessante ver como ela se porta, o quanto que ela sabe sobre as ervas, sabe, toda a dinâmica. Bom, enfim, eu sou muito fã e se deixar eu vou ficar falando aqui um tempão, mas eu queria trazer esses ensinamentos pra você. Eu espero muito de verdade que você tenha entendido um pouquinho mais como funciona o mundo dos tratamentos com as ervas e como isso pode te beneficiar desde que você tire da sua cabeça essa coisa de querer o resultado rápido. Eu sei, às vezes pode ser frustrante essa coisa de não ter o resultado rápido, mas eu gosto muito de pensar a longo prazo, né? Da gente preparar a base agora, de deixar tudo assim, né? Para a construção crescer forte. Então, vamos trabalhar com a base ali, fazer o arroz com feijão muito bem feito, porque depois a gente só fica na manutenção. Depois a gente só vai se alimentar direito, essas coisas vão se tornando hábito no nosso dia a dia e a gente não precisa chegar aí na nossa terceira idade, na boa idade, como dizem, né? Na melhor idade, aí dependendo de medicamento à torta e à direita, com aquelas maletinhas de medicamento em casa, ai, que isso me dá uma baita de uma aflição.
Então a gente pode usar as ervas e também os alimentos como nosso tratamento, como a nossa cura também. Espero que esse vídeo tenha ressoado no seu coração. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, vai ser um prazer falar com você. Um beijo e até a próxima semana.